sua casa. O assunto de hoje: você é sincero com Deus? Procura fazer o seu melhor para Ele? Você tem certeza de que todas as suas crenças têm bases na Bíblia? Bom, então Deus quer falar com você hoje. Há alguns anos atrás, eu encontrei um amigo meu que, depois de muita insistência, concordou em estudar a Bíblia. Sabe como é que é? Talvez você mesmo tenha sido esse amigo, né? Que recebeu o convite para estudar a Bíblia, para se aproximar de Deus, mas adiou, e de repente hoje você diz: tá bom, vou lá. E você, quem sabe, hoje no último programa está assistindo pela primeira vez. Ou quem sabe, você pela primeira vez aceitou um convite para essa série na casa de alguém, na igreja, ou você acessou pela primeira vez esse programa. A verdade é que esse meu amigo aceitou o estudo bíblico, nós começamos a estudar a Bíblia, e de repente ele parou o estudo e disse: vamos parar por aqui. Eu fiquei assim meio assustado. Por quê? O que está acontecendo? Ele disse: não, eu quero parar porque a gente se torna responsável por tudo aquilo que a gente conhece. Eu estou começando a conhecer muito de Deus. Eu não quero me responsabilizar por isso. Vamos parar de estudar aqui porque é melhor eu não conhecer muito. Atos, capítulo 9, de 1 a 9, nos conta uma história muito bonita de alguém que era muito sincero com Deus e que teve uma experiência muito importante com o Senhor. Atos 9, do verso 1 até o 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Paulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quem era Saulo? Saulo nasceu na cidade de Tarso. Segundo a Wikipédia, Tarso fica na Cilícia, que atualmente pertence à Turquia. Isto é, fora das terras dos judeus. Saulo nasceu fora da terra dos judeus. Nessa época, muitos judeus estavam espalhados por outros países. Esse deslocamento ficou conhecido como diáspora, dispersão. Foi numa dessas famílias espalhadas que Saulo nasceu. Ele não nasceu em Israel, mas era judeu, pois, como ele mesmo disse, ele foi circuncidado ao oitavo dia e manteve-se sempre na lei mosaica, fiel. Isso está escrito em Efésios 3:5. Ele nasceu numa data desconhecida, mas, sem dúvida, ele nasceu antes do ano 10 da nossa era. Ou seja, ele nasceu com uma diferença aproximada de 7 anos de Jesus. Comparando Saulo a Jesus, nós vemos o seguinte: Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Era muito pobre e nasceu numa manjedoura, como nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Ainda recém-nascido, Jesus foi levado para o Egito, um país estranho, para que Herodes não o matasse. Com a morte de Herodes, e Herodes morreu no ano 4 da nossa era, quando Jesus tinha aproximadamente 1 ano, os pais de Jesus voltaram para Israel, mas foram morar em Nazaré, uma pequena vila da Galiléia. Ali Jesus foi criado como o filho do carpinteiro. Sua professora foi a sua mãe. Ele não frequentou nenhuma escola e por isso ele não foi influenciado por nenhum mestre da época.
segundo é confirmado em Lucas no capítulo 2. Saulo, por sua vez, em determinada época, deve ter ido viver em Jerusalém também. Em Atos, Saulo afirma que foi aluno do rabino Gamaliel. Ele foi criado em Jerusalém também, segundo ele diz em Atos, no capítulo 22, no verso 3. Ele se tornou um religioso muito zeloso. Quando a gente lê aqui que Saulo foi perseguir os cristãos, dava a impressão que ele era um homem mau. Não, ele era zeloso, religioso. Ele tinha certeza de que a sua religião estava certa e se preparou para defender a sua religião, mesmo que fosse necessário matar por ela. Jesus, por sua vez, ensinava a lei do amor e veio a esse mundo para servir e não para ser servido, como ele mesmo disse em Mateus 20, 28. Ele ensinava com convicção e chamou alguns homens para segui-lo. Não havia nenhum fariseu entre os seguidores de Jesus, a não ser Nicodemos, que seguiu Jesus de longe e só se entregou mesmo depois que Jesus morreu. Ele era mestre em Israel, mas não se envolveu diretamente com o Senhor Jesus. Saulo não foi discípulo do Senhor. Não sabemos por onde ele andava enquanto Jesus exercia o seu ministério na terra. Ninguém comenta isso, nem o próprio Paulo, nem os evangelhos. Mas estivesse onde quer que ele estivesse, ele ainda não estava preparado para encontrar-se com o Senhor e ouvir o chamado do Senhor Jesus. Tornou-se um importante fariseu, o que naquela época era posição muito honrosa. Saulo tornou-se membro do Sinédrio, o tribunal de Jerusalém. Ele perseguia pessoalmente os cristãos, não importava se eram homens, mulheres ou até crianças. Será que Saulo tinha um coração mau, então? Eu já disse para você, Saulo, sendo um perseguidor, não tinha um coração mau. Talvez você pense que Saulo fosse um homem mau, ou pensasse por ser perseguidor, e que de malvado ele passou a ser bonzinho, de perseguidor a perseguido. Mas o mais incrível é que Saulo amava muito a Deus, orava muito e tinha um coração sincero. O problema é que ele estava sinceramente no caminho errado. Os Saulos modernos existem hoje. Gente como Saulo é muito difícil de ser atingida por Deus, de ser alcançada por Deus. Gente como Saulo se apega a teorias, costumes, religiões, regras e criam em volta do coração uma couraça, um escudo invisível que faz com que a verdade não chegue ao fundo do seu coração e da sua alma. Gente religiosa como Saulo ouve sermões e sempre pensa, esse sermão está servindo direitinho para o fulano. Os sermões nunca servem para eles porque eles se acham perfeitos. Você tem ouvido as pessoas dizerem que ainda vai demorar muito até Jesus voltar? Tem ouvido as pessoas falando que precisa haver união, que vai acontecer uma paz, em acabar com as diferenças, falando na nova era, numa nova era. Pois então você acaba de discernir que este é um dos sinais mais certos de que está muito próximo da volta de Jesus. Você tem se apegado à sua religião, às suas normas, doutrinas, tem se apegado aos seus amigos, à sua igreja, ao seu emprego, ao invés de se apegar à verdade, ao que a Bíblia diz? Então, Deus está fazendo um apelo para você hoje. Saulo precisou ficar cego para entender o chamado do Senhor, mas você pode tomar a sua decisão bem antes. E ela pode ser agora, nesse minuto. Saulo foi para o caminho de Damasco. Um pouco antes, ele começou a ter o seu coração preparado por Deus para ter um encontro com o Senhor Jesus. No Sinédrio houve um julgamento, Estevão foi levado a julgamento. Estevão era um homem de Deus, seguia o Senhor Jesus de perto, pregava como ninguém. Estevão estava ligado na palavra de Deus e tinha andado tão próximo de Jesus que o amor de Jesus tinha enchido a alma de Estevão. Estevão era um discípulo do Senhor. Estevão foi acusado injustamente e levado perante o Sinédrio. Você não esqueceu que Paulo fazia parte do Sinédrio, não é mesmo? Por isso, no julgamento de Estevão, Saulo estava ali presente. Enquanto Estevão apresentava a sua defesa baseado na palavra de Deus, Saulo simplesmente ouvia aquilo falava no seu coração, mas aquilo contradizia as
normas, as doutrinas da igreja de Saulo, a tradição, aquilo que ele estava acostumado desde pequenininho, sabe aquela história? Eu nasci nessa religião, a minha religião não ensina isso. Desculpa. Saulo estava ouvindo a verdade baseada na palavra de Deus. E Deus estava falando, por isso o coração dele tremia, chacoalhava. Mas ele pensava, como eu vou ter que deixar a minha carreira de fariseu, a minha religião, tudo para seguir esse Jesus? Havia um conflito, assim como muitas vezes existe um conflito dentro da sua alma também. Durante a defesa de Estevão, o rosto de Estevão brilhou feito o rosto de anjo. O coração de Saulo tremeu mais ainda, ele assistiu tudo aquilo. Estevão foi acusado injustamente, condenado injustamente, levado e apedrejado. Saulo estava tão abatido que ele não teve coragem de apedrejar Estevão, por isso ele segurou a capa daqueles que apedrejavam Estevão. No outro dia, Saulo teve uma recaída, conversou com seus líderes. Ele dizia, vocês viram o que aquele homem disse? Estava baseado na palavra. Mas de repente, os homens diziam para ele, Saulo, você não é o mesmo Saulo. Você está se metendo com aqueles crentes agora. Você está ouvindo história de crente e está acreditando, você prometia tanto, você não é mais o mesmo. Saulo teve uma recaída. Sabe como é que é? Não, eu estou ficando louco. Imagina seguir essas coisas. Essa Bíblia, ela nem é verdadeira mais. Saulo foi para os maiorais e disse, me deem cartas para que eu possa perseguir esse povo cristão. Eu vou provar que eu sou o mesmo Saulo. Olha o que diz aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de perseguir o povo de Deus, aqueles que eram do caminho, os cristãos. Saulo pensou ainda em perseguir a Jesus, a sua igreja. O que Saulo não sabia é que Deus, olhando o seu coração, via que valia a pena tocar a vida de Saulo. E quando Deus olha para o seu coração e você é resistente, Deus sabe que vale a pena dar um chacoalhão, Ele ainda luta por você. Por isso, enquanto Saulo estava vários dias viajando, chegando perto de Damasco, uma luz no céu, era o Senhor Jesus. Saulo caiu e naquele momento Saulo estava pronto para responder o que ele respondeu para o Senhor. Quem és tu, Senhor? Jesus era o Senhor da vida de Saulo naquele momento. Saulo ficou cego, fisicamente, mas ele passou a ver espiritualmente coisas que ele jamais tinha visto em toda a sua vida. Saulo teve um encontro com Jesus, mas antes o coração dele precisou ser aberto através de uma chave chamada Estevão. E a morte de Estevão, a entrega da vida de Estevão, foi a chave que abriu o coração de Saulo. Sabe de uma coisa? Saulo e Estevão vão se encontrar lá no céu quando Jesus voltar, daqui a pouquinho. E no encontro dos dois, os dois vão se abraçar. E talvez Saulo diga para Estevão, perdão, perdão porque eu segurei as vestes daqueles que apedrejavam você, perdão porque eu consenti no seu apedrejamento, na sua condenação, e eu não fui contra. Mas Estevão vai dizer, não precisa pedir perdão, eu já te perdoei. Quando eu orei enquanto era apedrejado, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O Senhor Deus, o Senhor Jesus quer ter um encontro com você. Se você tem um coração sincero, Ele sabe como deve fazer. Se você tem um coração sincero, mas é duro de coração, Ele vê que vale a pena lutar. Quem sabe você está precisando de uma cegueira física. Quem sabe Jesus veio aqui avisar você antes, dizer, filho, vale a pena investir em você, você é meu. Eu não quero atacar você fisicamente, chacoalhar você, mas se for preciso para que você seja salvo, como um pai repreende e castiga o seu filho, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Existe um hino que diz, quebra a minha vida e faz-a de novo. Deixa Jesus quebrar a sua vida para fazê-la de novo. Deixa o Senhor Jesus abrir o seu coração e dar novo sentido à sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Faça essa entrega agora
nesse último momento, enquanto você ouve essa última música. Faça isso. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama, vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama, vem, volta pra casa, pois ele te ama.
vem. Pai, sou eu, Pai. Você consegue ouvir a voz do Pai chamando você? Volta, vem. O Pai está chamando você agora. Não tem como negar, como resistir. Por isso, se você deseja entregar o coração a Jesus, eu vou convidar você a ficar em pé, aí onde você está, nesse momento. Ficar em pé vai ser o ato seu dizendo, eu aceito ao Senhor e peço para o Senhor tomar conta da minha vida, me chacoalhar se for preciso. Fique em pé aí, agora, nesse momento, para nós orarmos. Ó Senhor, entrego ao Senhor essa vida preciosa, esse coração que agora o Senhor abre com a chave do Evangelho. Toma minha vida para que eu possa ser chave, a vida das pessoas que estão ao lado dessas pessoas que hoje se entregam. Em nome de Jesus. Amém.